escuchando bien, ¿cierto? Sí, ahora sí, grabando. Sí, Sí. Buenas tardes a todos. Entonces, estamos en el grupo de trabajo de biodigestores de escala doméstica. Queremos entonces que aprovechen la charla del profesor Adriano. Dentro de esta charla, pues vamos a hablar acerca de la historia de los biodigestores. Me parece una charla muy interesante porque también es bueno para la gente que de pronto se incorpora a la red Biolac y que no conoce mucho del tema. Es importante saber también pues de dónde viene la tecnología, también cómo ha trascendido en ese sentido. Y esa historia también contada como desde diferentes como visiones de diferentes entidades, pues digamos que ahí se va recopilando también mucha información acerca del tema. Entonces pienso yo que es un tema muy interesante. Espero pues que puedan aprovechar también la información. Hay muchos miembros y de pronto participantes de la red que a veces también requieren de este tipo de información. Entonces, los invito pues a que aprovechemos la presentación de Adriano Ferrares. Yo voy a hacer una pequeña descripción de lo que hace el profesor Ferrares. Para hacer su presentación y luego le damos paso a que nos cuente acerca del tema. El profesor Ferrares es graduado en física, es máster en ingeniería agrícola, es doctorado en ingeniería agrícola, tiene un área, trabaja en el área de concentración de energía en agricultura por la Universidad Federal de Vicosa y doctorado por la Universidad de Valladolid. Además de esto, pues en el área de concentración de ciencia e ingeniería agroalimentaria y de biosistemas, es profesor en el Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología Fluminense, Campus Itaperuna, Estado de Río de Janeiro, en el doctorado en Modelaje y Tecnología para el Medio Ambiente aplicado a recursos hídricos, Ambihidro en el ¿qué? Y Fluminense y en el máster de Ingeniería Ambiental, y desarrolla estudios sobre el uso de biogás obtenido a partir de residuos agroganaderos y agroindustriales como fuente de energía. Su conferencia se llama Biogás, una breve historia. Entonces dejo al profesor ya con su conferencia. Vale. Muchas gracias. Voy a compartir aquí de nuevo. Vosotros ven la primera diapositiva, ¿no? Sí, ya estamos viendo. Sí. Muy bien. Para mim é grande honor não estar aqui não impartindo esta charla. Não? E primeiramente me gostaria de pedir perdão a vosotros por mi espanhol. Não? Eu tenho uma experiência não, com o idioma espanhol. Tive a oportunidade de viver durante 2 anos em Espanha, não, em la ciudad de Palencia, onde hizo uma parte de mi doutorado. E ter contato com esta língua extraordinária, não? A língua de onde Gabriel García Márquez escreveu belíssimos livros, e também Borges, e também os poemas de Pablo Neruda, as canções de Mercedes Sosa e Silvio Rodríguez. Eu creio que nós brasileiros, muitas das vezes, perdemos muito, não, com esta questão da língua, não, porque por deixar de conhecer e ter mais contato de cerca com a cultura latino-americana. Pero nós somos, sim, latino-americanos, somos hermanos, não? E eu creio muito em esta integração latino-americana. Não? Nós somos nossas culturas, nossos problemas, nossos retos são muito semelhantes e muito próximos, muito cerca. Então, a mim me gusta muito, não? E estar em la rede Biolac para mim é um grande honor, não? Participar
e estar aí com as companheiras e companheiros a buscar soluções para nossos pueblos. Bueno, existe ou não esta charla, então, habla um pouquinho da história do biogás, não? E eu empeço aqui com umas palavras iniciais, que são alguns versos de um poeta espanhol chamado Antonio Machado, que disse que caminante não hay camino, se hace camino ao andar. Então, isso é muito importante, porque toda a trajetória do biogás é uma caminata, uma grande caminata, não? O desenvolvimento da tecnologia da digestão anaeróbia e o uso do biogás é fruto da contribuição de mulheres e homens anônimos e conhecidos, não? E para nós, não, conhecer essa história é importante, porque nós desejamos levar a cabo a proposta da difusão do biogás em América Latina, o Caribe e outras regiões do mundo, não? Então, é um conhecimento importante, não, deste sendero, desta caminata hacia a questão do biogás. Bueno, então, eu vou aí apresentar um pouquinho, não, do recorrido da tecnologia do biogás, não, desde a antiguidade hasta dia de hoje, não? Então, tudo começa no antigo Egipto, onde há informes de que os antigos egípcios usavam biogás obtenido de águas residuais domésticas para uso em la iluminação. Eu creio que a civilização egípcia é um poço de riqueza, de sabedoria, de ciência também. Então, mira, né, um pueblo que construiu as grandes pirâmides e desenvolveu vários sistemas muito avançados e de tecnologia que hoje nós não hacemos uso. Eu creio que é possível, sim, que também se atentara para a questão do biogás. Vale? Depois, em Assíria, né, em o siglo X a.C., também há relatos de uso do biogás para calentamento de água, do banho, não? Então, em los banhos, não, de Assíria, não, a região de que hoje está Iraque e Síria, também há relatos de uso, não? Em China, em o século XIII, não, se disse que Marco Polo escreveu sobre tanques de alcantarillo e alcantarillado cobertos, não, em seus viajes, e pero que não habla em certo se haciam uso do gás generado. Não? Acerca de Marco Polo, há muitas controvérsias, não, acerca de seus viagens, pero também é um relato, não, um informe que há em la história do biogás. Em Pérsia, em el siglo XVI, também há informes também do uso do biogás, não? E é interessante porque em Pérsia se desenvolveu um sistema muito sofisticado e complexo de suministro de água para as cidades de Pérsia. Então, sim, é possível também, não, esta questão de uso do biogás. Havia uma rede muito interessante de distribuição de água né, para os pueblos de Pérsia, né, em século XVI, e também há este tipo de informes. Bueno, chegando ao siglo XVII, não, há aqui uma primeira referência do ano de 1630, não, em que Jean-Baptiste Van Helmont, que era um científico, não, da época de Bélgica, identificou que a degradação da matéria orgânica, a partir da degradação da matéria orgânica, se obtenia gases inflamáveis. Não? Então, primeiro relato, não, em nossa história moderna, não, acerca do biogás, não, aún começando a formatar. Já em século XVII, não, Thomas Chirley, não, em 1667, relata o fenômeno dos poços ardentes de Wigan, em Inglaterra, não, onde se tinha, né, aí o uso, não, dessa primeira expressão, gás de pantano, não, a partir do biogás. Não? Então, tu tenias ali a formação, não, de la matéria orgânica no fundo de los lagos, não, a partir de sua decomposição, a formação de burbujas e o fenômeno, não, desta inflamabilidade desse gás generado em los lagos, não, em los pantanos.
Já no século XVIII, não, uma figura muito conhecida cientificamente e politicamente, Benjamin Franklin, não, escreveu uma carta a Joseph Priestley, não, em que ele descrevia um experimento onde habría logrado encender a superfície de um pequeno lago em Nueva Jersey, não, em Estados Unidos. Não? Então, aqui também outro registro aí já com uma figura muito mais conhecida, não, da história da humanidade. Vale? Aún no século XVIII, Alessandro Volta, não, italiano, é o mesmo que inventou a pila elétrica, descobriu o fenômeno do aire combustível, não, em um lago ao norte da Itália, não, um lago Verbano, também chamado de Lago Maggiore ou Lago Maggior, e ele observou também esta formação de burbujas, não, na superfície do lago, e associou essas burbujas à formação, à produção de gás. Não, esse aqui é o Volta, e aqui uma figura muito bonita, não, uma foto muito bonita do Lago Maggiore, Lago Verbano. Muito bem. Já no século XIX, não, ocorreram muitas coisas, não, em relação à tecnologia da digestão e anaeróbica e também de biogás. John Dalton e Humphrey Davy descobriram de forma independente, não, um gás rico em carbono e dióxido de carbono, justamente resultante da decomposição de desechos animais em lugares úmidos. Então, já era uma formatação, não, com uma química um pouco mais desarrollada, identificando os elementos químicos, carbono, dióxido de carbono. Não? Aqui está o John Dalton e o Humphrey Davy. Né? Eu hablo que John Dalton parece um pouquinho com o abuelo de Harry Potter. Muito bem. No século XIX, a continuidade, William Henry, não, isso a comprovação química que aquele gás inflamável de Volta era idêntico ao gás que se obtenia para a iluminação, um gás sintético a partir do carbono mineral. Não? E mais tarde este gás foi chamado de metano. Não? Então, aqui a contribuição de William Henry, não? Para a história do biogás. Em 1866, o Antoine Béchamp, que era contemporâneo de Louis Pasteur, ele foi um dos primeiros a demonstrar de que havia uma associação da formação do metano com um processo biológico. Não? Então, não a questão da ação, não do microorganismo, dos micróbios e tudo mais, com o processo de formação do gás metano. Em continuidade, aqui em 1882, não, Hermann von Tappeiner, ele proporcionou a prova mais adequada da origem microbiana do metano, ou seja, em continuidade com o trabalho de Béchamp, Tappeiner, ele provou de forma mais adequada esta correlação. E demonstrou que a produção de biogás a partir de materiais vegetais inoculados com contenido intestinal de ruminantes permitiu a fermentação anaeróbica, ou seja, né, já existe esta questão não mais de microbiana, não, em que tu sacas rumen de um animal onde há uma cultura de micro-organismos para produzir o biogás, não? Isto aí uma codigestão, na verdade, não? Materiais vegetais com contenido não de rumen de los animais. Então, este senhor que é Hermann von Tappeiner, em 1882. Bom, aqui ficou um pouquinho fora da ordem, perdona. Em 1875, Popov, por primeira vez, agregou materiais celulósicos a lodos fluviais, chamados fungos, não? Com fins de fermentação. E descobriu que a formação de biogás só se produzia em ambiente anaeróbico. Um passo muito importante, não? De que só é possível generar biogás em condições onde não há oxígeno. Não? E também Popov estudou a influência da temperatura em la formação de metano. Seguindo, não, Ulysse Guillon, não, que era um aluno de Louis Pasteur, ele realizou em 1883 a fermentação anaeróbica de uma mescla de esterco e água,
a uma temperatura de 35 graus, que obtenido-se 100 litros de gás por metro cúbico de matéria orgânica. Então, é interessante, não? Já empeça ali com uma franja de temperatura, não? Que é a franja mesofílica, um experimento de Gaillon. E no ano seguinte, o Louis Pasteur foi apresentar o trabalho de seu aluno, não, de seu estudante, em la Academia de Ciências de França, e ele considerou que este gás poderia se tornar uma fonte de calefação e iluminação. Não? Então, um grande cientista como Louis Pasteur, não, dando este certificado para o biogás. E aqui, Gaillon e Pasteur. Muito bem. Aí eu vou falar um pouquinho de Índia, não? Índia em siglo XIX, depois vou falar um pouquinho de Índia no siglo XX. Pero em 1859, em Índia, se construiu o primeiro digestor anaeróbico, e foi numa colônia de pessoas que tinham a enfermidade lepra, em Mumbai. Em 1897, também num asilo, em Mumbai, foi produzido biogás a partir de desechos humanos para atender a necessidade de iluminação deste asilo. Não? Então, Índia aí também se despontando já em meados e fines do século XIX com a tecnologia do biogás. Aí já em 1881, Jean-Louis Morat inventou uma versão de tanque séptico e aplicou a digestão anaeróbia por primeira vez para tratar de águas residuais. Então, já empeça em fins do século XIX, lá é o depósito de patentes. Não? Esta aqui foi uma patente desse senhor, Jean-Louis Morat, e onde ele utiliza deste tanque séptico, não, para fazer o tratamento das águas residuais. E aqui um pequeno dibujo de seu aparato. Em 1890, não é um caso muito popular, não para quem estuda biogás, não é na cidade de Exeter, em Inglaterra, Donald Cameron utilizou o gás produzido a partir da digestão anaeróbia para iluminação pública, para iluminar a cidade. Então, esta cidade do sul da Inglaterra, a utilização para iluminação pública. Não? No mesmo ano, o Miliansky, ele conseguiu isolar micróbios que eram responsáveis pela liberação de hidrogênio, ácido acético e ácido butírico durante a fermentação anaeróbica de celulosa. Então, um trabalho também muito interessante da microbiologia, não? Tudo fruto da expansão e do desenvolvimento destas técnicas, não? Desta ciência. Então, já começou a isolar, a ser o isolamento destes micro-organismos. E também ele hizo um informe falando de que o metano quizás era formado devido à reação mediada por micro-organismos entre o hidrogênio e o dióxido de carbono. Ou seja, já começava a ser luz acerca da metanorrênese, não a última etapa do processo de digestão anaeróbia. Aí já entrando no século XX, não é o século XX, não? Então, aqui é um científico, não, de los Países Bajos, Sorgen, que continuando os trabalhos de Miliansky, ele demonstrou que o hidrogênio reacciona com dióxido de carbono para formar metano. Então, isso uma demonstração prática daquilo que o Miliansky havia suposto, não? E também supuso que o ácido acético, através da descarboxilação, formava o metano. Não? Então, um trabalho importante, não? E esta questão se quedou um pouco controvertida durante algum tempo, pero agora é correta. Não? Quando nós pegamos a última fase, não? Última entre comillas, não? Porque é tudo ao mesmo tempo agora, não? A hidrólise, a cetogênese, a acidogênese e metanorrênese, pero esta parte da fase metanorrênese, nós temos justamente isto, não? Que foi comprovado por estes científicos. Muito bem. Em 1911, em la cidade de Birmingham, Inglaterra, foi construída a primeira planta de biogás a grande escala. Esta planta foi utilizada para quê? Para tratar os desechos, não, os sedimentos de águas residuais da cidade, e
é o biogás obtenido, utilizado para generar eletricidade. Então, uma coisa estupenda, não? E aqui um esquema, não? Uma figura que mostra como era esta planta na cidade de Birmingham, em 1911, não? Há 110 anos, quase, não? Teníamos aí uma planta, não? De generação de eletricidade a partir do biogás em Inglaterra. Entre 1914 e 1921, esse científico chamado Carl Inhofe, ele patenteou algumas inovações para calentar permanentemente digestores anaeróbios, não? A questão do clima em Europa demandava isso para que se tenha a temperatura ideal, e teve um tanque digestor que foi muito popularizado e muito disseminado, não? Aqui é um pequeno esquema desta patente de Inhofe, não? Interessante, não? Que é um desenvolvimento hecho por ele. Em la Primeira Guerra Mundial, não, com a crise de combustíveis, se instalaram muitas plantas de biogás em Europa, certo? Em Arrélia, em 1938, se construiu a primeira planta também de digestão anaeróbia com um volume de 10 metros cúbicos, não? Essa planta hecha por Eastman e Dusselier, e aqui um pequeno desenho desta patente, certo? Seguindo aqui, na Segunda Guerra Mundial, não, uma questão gravíssima, não, de crises energéticas, não? A digestão anaeróbia foi bastante disseminada entre os países europeus e justamente para substituir os derivados de petróleo com biogás por meio da queima direta para calefação, para cocção e também o uso em veículos, né? E é interessante quando miramos esta imagem, não? Que é um coche com uma grande bolsa de biogás em sua parte de arriba, não? Justamente para hacer movimentar, não? Então, eu creio que este momento, não, de grande crise energética, grande crise política, econômica, social e humanitária, nos é dado lições também, não, de la capacidade humana. Muito bem. Aí, então, isto é um pouco do recorrido hasta a Segunda Guerra Mundial, e agora vou falar um pouquinho, não, sobre dois países que são grandes potências, digamos assim, em la área de biogás. A Índia, do século XX, e depois a China, do século XX. Bueno, em la Índia, ocorreu uma grande preocupação, não, uma grande população, não, é o segundo país com maior população do mundo. Então, a questão de los problemas sociais e a disponibilidade de recursos foi justamente o grande fator, o grande motivo para o desenvolvimento da tecnologia de biodigestores em Índia. Não? Os índios se centram na produção de biogás para compensar a questão do déficit energético. Não? Então, é uma população muito grande, não? E as demandas, não, para cocção, para calentamento, não, em Índia. Muito bem. Então, o que passa? Não, em 1939, se cria o Instituto Gobar Gas. Gobar Gas é biogás em índio, não, na cidade de Kanpur. Aqui é muito importante esta questão, não, da criação do Centro de Investigação de Tecnologia, não? Mira que é um passo, não, que eles han hecho há quase 100 anos, não? Há 80 anos, não? Criou-se um instituto e esta iniciativa de criar o instituto consecutiu na construção de uma primeira planta a partir de estércol, não? Para tratar os desechos animais, obter biogás e aproveitar o biofertilizante, não? Com este instituto. E por meio disso, deste trabalho pioneiro do Instituto Gobar Gas, se permitiu a construção de quase 500 mil biodigestores em Índia, não? Isso há 80 anos, não? Então, isso é uma iniciativa muito grande, não? Medio milhão, não? Muitas vezes, medio milhão seria 500 mil, não? Hay algumas coisas em espanhol, não? 1.000 milhões e tudo mais, que para nós outros brasileiros é meio complicado, pero isto é 500 mil, não? Então, uma iniciativa estupenda, não? Há 80 anos em Índia. Bueno, aí eu coloquei aqui em potência de 10, não, justamente para não haver muitas confusões, não? Pero ROI, não, em dia de ROI, aproximadamente, esse é um dado talvez de uns 5 ou 6 anos atrás,
pero hay cerca de 5.000 vezes 10 a sexta, ou 5 milhões de plantas domésticas de biogás em la Índia. Pero o potencial para instalar plantas domésticas em Índia é de 12 milhões, ou 12 vezes 10 a sexta, plantas de biogás. Então, mira que hoje eles estão a menos da metade do potencial que eles têm, não de instalação. E atualmente, a produção de biogás em Índia é de 2,7 vezes 10 a nona metros cúbicos de biogás ao ano. Então, é de fato uma grande fonte de energia, justamente para atender a este déficit. Não? E com esta iniciativa, eles têm batido não? E contemplado algumas metas, alguns objetivos sustentáveis do milênio, não? Estabelecido por la ONU, o DUOS, não? Que é a questão da hambre, a questão das buenas práticas saludáveis, a questão da energia limpia, a questão da ação climática para o câmbio climático e as parcerias não para os objetivos, não? Bueno, aqui está a tecnologia índia, não? Creio que vosotros já conozcam, não? E tem esta tecnologia desenvolvida, não? Donde a grande característica é justamente este domo, não? Esta campânula de arriba que é hecha de metal. Não? Há alguns problemas de mantenimento, pero é uma iniciativa que foi muito reproduzida em vários países do mundo. Vale? Então, este é o caso de Índia. Em relação à China, o que passa? O interesse por os digestores em China foi justamente por questões militares. Não? Então, isso é interessante. Não? Em Índia, a questão principal era mais de energia, de recursos naturais, não? E para poder enfrentar os problemas sociais. Em China, havia uma preocupação, não isto depois da década de 50, do século XX, com a questão militar. Por quê? Porque se temia que um ataque nuclear impedira a realização de atividades econômicas, principalmente industrial, no país. Não? Vosotros conheces a história de China, da Revolução China de 1949. Não? Então, ocorreu essa questão. Então, se eles tinham lá pequenas unidades de generação de energia pulverizada, não? Uma pulverização destas unidades espalhadas por o país, poderia se manter esse suministro de energia. Não? Então, a partir daí, começou as iniciativas, não? Embora há registro do século XIII de China. Hoje em dia, o enfoque do biodigestores é outro, não tem mais tanto esta preocupação militar, não é mais, pero com esta grande população que tem China, a ser a mecanização da atividade agrícola é uma coisa muito inviável, porque poderia criar um grande desemprego em las zonas rurais. Não? Então, o biodigestores em China, ele tem um papel de ser apoio às atividades agrícolas, não? Principalmente com a explotação do biofertilizante, do bio-oil, né? Biofertilizante, não? O abono orgânico. O governo, então, não perfeccionado técnicas rudimentares de cultivo do solo e os biodigestores jogam um papel muito importante nesta questão. E, como eu falei, a priorização do biofertilizante para produzir alimentos para a grande população china. E, em 2010, este é o dado que eu obtenido, haviam 25 milhões de hogares rurais utilizando o biogás. 10% da população rural, dos hogares rurais de China, já utilizavam biogás. Não? Obviamente que China é imenso, não? É uma população de mais de 1.000 milhões, não? Ou 10 elevada a nona potência não? De gente que vive nesse país. Então, é uma escala enorme. Não? Muito bem, este é o caso de China. Aqui há um quadro que eu me gostaria muito de falar acerca dele, que é um pouquinho da evolução, não, desde fins do século XIX hasta a primeira década
siglo XXI, não? Em donde hay uma coisa muito interessante, não? Hay a primeira prova para a produção de biogás em Guangdong, em 1880, depois, ao final, surge um digestor de biogás simple. Em 1920, não, há algum também desenvolvimento de digestores hidráulicos retangulares, pero a partir de 1929 ocorre o que? Há a instituições de pesquisas para promover o biogás, não? E temos, então, o que? A partir de 1931, a primeira ola de popularização do biogás, não? Então, em 31, no momento em que o país passava também por problemas muito grandes, não? E em 33, formação de tecnologia em biogás, então uma coisa muito interessante, não? Assim como Índia, China também investindo em tecnologia para o biogás. Em 58, uma segunda ola de popularização do biogás, não? E também institutos de pesquisas, de investigação de biogás sendo estabelecidos, e em 70, uma terceira ola também de popularização. Então, as coisas veniam em olas, não? E grandes esforços envolvendo o Estado, não? As políticas públicas. Bom, e nos anos 2000 do siglo XXI, não? Vários projetos do Ministério da Agricultura, não? A partir de 2000, 2003, 2007, todos com a temática do biogás. Eu tenho uma opinião. Aqui em Brasília, e eu creio em outras partes do mundo, pessoas que creem que o mercado pode regular o biogás. Para mim, e creio que para outras pessoas também, o papel do Estado é fundamental. Não? Nós temos aí um grande trabalho em la rede de Biolac, de biodigestores, pero não, em minha opinião, a presença do Estado como vetor, não? Como forma de desenvolver essa tecnologia é fundamental. E eu não creio que o mercado vá fazer com que haja um crescimento da tecnologia de biogás. Vamos falar um pouquinho também disso a seguir. Vale aqui um pouquinho um mapa de China, onde mostra que em todas as províncias do país há aplicações da tecnologia de biogás, e mais especificamente em Sichuan, Yunnan e Guangxi, não? Que são províncias mais ao sul de China, não? Onde essa tecnologia é muito aplicada, não? Pero em todo o país existem iniciativas, não? Nós, quando leemos artículos não hechos por los chinos, vemos não muitas vezes não a tecnologia para calentar biodigestores a menos 20 graus Celsius, não? Então, por suposto, em províncias mais ao norte do país, não? Então, é interessante, não? Essa forma como foi disseminado e popularizado o biogás em China. Muito bem, este aqui é um modelo chino, não? Muito também inspirado em um modelo índio, não? Com a diferença que o domo ele é hecho de ladrillo, não? E albaneria, não? Que é ladrillo. Então, é também uma tecnologia adaptada não para o país, para a China. Muito bem. Aqui eu quero falar e contar um pouquinho uma história acerca do coche de Mr. Bates, não? O senhor Bates, Harold Bates, é um inventor britânico, não? Que em 1957 modificou o seu automóvel. Olá. Olá. Aí alguém ali em linha? Tem alguém em linha, não? Cerrar o microfone, por favor, Santiago. Alguém. Pero para llegar a eso tenemos que tener toda a informação que necessitamos. Tem alguém com o microfone ligado, não? Que está? Tem alguma questão? Se tiver, eu posso contestar. Ah, não, muito bem. Então, o que passa? Não, Mr. Bates, não, ele modificou seu automóvel em 1957 para funcionar, não para ser suministrado com biogás produzido a partir de esterco de cerdo e pollo, não? Então, este é o senhor, não? Que em sua finca, em interior da Inglaterra,
esse desarrollo tecnológico, não? E é interessante, não, aqui, que há um documentário em YouTube que habla justamente sobre essa experiência de Mr. Bate. É muito interessante, é pequeno, 15 minutos, mais ou menos, não? Aqui está um enlace, que é interessante nós outros conhecer um pouquinho dessa experiência. Por quê? Porque Mr. Bate, ele desafiou, ele retou a indústria petroleira multimilionária, e ele ganhou. Por quê? Depois de 17 anos, que é isso, esta inovação, esta mudança, este câmbio em seu automóvel, não? Seu automóvel continuava a lhe servir, não, levando a cidade, fazendo suas coisas durante o dia. Então, é muito interessante este caso, não, de Mr. Bate, e convido a todos para acessar depois este documentário, não, que se chama Sweet as a Nut, não, acerca da experiência dele. Não, este aqui é o cotito, não, de Mr. Bate, pero é o caso de Mr. Bate, em minha opinião, né, eu aqui quero, né, falar, nos leva a um reto também. E eu creio que agora nos cabe a ser um reto para outra indústria multimilionária. Uma indústria multimilionária que habla que é sustentável, que habla que é limpia, pero não, eu tenho minhas dúvidas. Então, hoje nós outros também, eu creio que temos que retar a uma indústria. E lá a indústria é esta. Nós temos que colocar o coche, movido a biogás, biometano, contra o coche elétrico. Não? Então, este aqui é um modelo, não, da mais grande empresa de coches elétricos do mundo. Não? Nós outros temos que fazer esse reto. O que é limpo de fato? Não? Nós outros, com o biogás, transformamos a basura em energia. E aqui nós outros sabemos de onde vem o lítio que abastece essas baterias. Não? Incluso em la última semana, o dono desta companhia falou, não? Eu creio que não, ele habla porque pensa antes de hablar, pero disse a que beno, não a que é venido estas grandes corporações. Então eu lanço aqui um reto para nós outros todos, não? Que estas iniciativas, não? Este aqui é um carro que é um coche que é de Itaipu, aqui em Brasília. Eu creio que os companheiros da Rede Biolac que estiveram lá, eu já estive também visitando o Polo Parque Tecnológico de Itaipu. Não é o coche que funciona a partir de biometano. Não? Então, se nós outros, Roy, assim como Mr. Bate desafiou a empresa petroleira, nós outros também temos que fazer uma discussão. O que é, de fato, de verdade, a ser limpo, sustentável? Vale? Então, existe uma questão. Bueno, aún no século XX ocorreu a crise do petróleo. Não? Eu coloco essa crise entre comillas, não? Porque foi uma crise hecha por lobos, e os lobos lá resolveram, não? Em minha opinião, não? Em 1973 e 79, e com esta crise, a instalação de digestores anaeróbios se tornou interessante, principalmente para países do terceiro mundo, não? Então, aí, não, um pouquinho da crise, algumas figuras, não? Eu creio que a partir dessas crises surgiu no mundo a questão dos petrodólares. Os petrodólares que, em minha opinião, também endividaram muitos países, não incluso os países de nossa Latinoamérica. Muito bem. Em Brasil, vou falar agora um pouquinho de Brasil, não, a situação de Brasil. É o primeiro digestor anaeróbio, não, a ser construído, foi um modelo chino, bem nesta época da crise do petróleo, foi feito em Brasília, não, que é a capital federal de Brasil. Durante a década de 80, ocorreu um grande desarrollo de digestores em Brasília. Pero este desarrollo com base em quê? Em um grande apoio dos ministérios de Agricultura, de Minas e Energia. Então, mais uma vez, a presença do Estado como promotor desse desarrollo. Vale? Pero, em 1988, haviam 8.000 unidades. Então, é interessante. 8.000 é muito pouco, não, para um país como o Brasil, grande como país, como o Brasil. Recordemos que a Índia tem 5 milhões, não, de digestores anaeróbicos domésticos, não estou falando de grande escala. China tem 25 milhões de digestores domésticos também. E Brasil, durante esse período, não,
instalou 8.000 unidades, que é muito pouco, em minha opinião. E os modelos instalados em Brasil foram modelos índios, chinos e também um modelo de digestor desarrollado em Brasil, que foi desarrollado em Instituto de la Marina de Guerra de Brasil, que vou falar um pouquinho adelante. Bueno, o que passa? Em 88, a financiação para a construção de digestores em Brasil se quedou paralisada. Acabou. Não? E ocorreu uma outra coisa, que foi a expansão da eletrificação rural, que foi subsidiada pelo Estado. E com isto, ocorreu uma diminuição do uso da tecnologia de digestores anaeróbios. Então, isso aqui, neste ponto, há uma coisa muito interessante, não? A expansão da eletrificação rural em Brasil se deu com bases em la energia hidrelétrica das grandes presas, né? Dos grandes estanques, não? Nós outros chamamos os grandes lagos, né? Vide, por exemplo, Itaipu, que é um mar, não? Muito grande, não, para quem conhece, não? Então, o que passa, não? Esta expansão da eletrificação, ela cria a possibilidade da pessoa no interior do país ter acesso à eletricidade, mas ao mesmo tempo, torna essa pessoa dependente. Enquanto é o biogás, ele torna a pessoa independente energeticamente. E aí cabe uma pergunta: a quem interessa a independência das pessoas? Não? Não? Por meio da generação distribuída, ou seja, não? Pequenos sistemas de distribuição de energia, é possível levar a independência energética da pessoa. Pero em Brasil, não? E por supuesto com muitos interesses, não? Relacionados, a iniciativa do biogás foi paralisada em fins da década de 80 do século XX. Pero também ocorreram algumas questões, por exemplo, erros de construção, operação e mantenimento, a falta de uma capacitação maior de desenvolvimento de tecnologia, formação de recursos humanos para lidar com essa tecnologia. Vale? Então, aqui ocorreram algumas questões nisso. Bueno, atualmente, não, a tecnologia em Brasília está se reanudando, não? E incluso para corrigir, para ser a correção dos erros cometidos no passado. Não? Há muitas iniciativas de investigação e desenvolvimento em Brasil, por meio não, de centros como o Centro Internacional de Energias Renováveis, que é o CI Biogás, que fica em Itaipu, não? Que incluso sediou um encontro da rede alguns anos não, atrás, universidades, centro de investigação e algumas empresas. Não? Então, estamos hoje, vamos ser, começando de novo, com um grande potencial. Né? Brasil é um país que tem uma produção agrícola e pecuária muito grande, muitos desechos, e o potencial é muito grande, muito grande, muito grande. Vale? E aqui, só para falar aqui um pouquinho sobre o digestor da Marina de Guerra, foi desarrollado, então, em los anos 70, não? Delante da crise do petróleo. Ele tem uma base quadrangular com paredes de albañileria, não? Cobertas com uma lona impermeável e, por arriba, uma lona preta, não? Uma lona negra, não? Que também é impermeável. Não? Isto faz com que haja uma grande exposição à radiação solar. Então, é um modelo bem adaptável às condições tropicais, não? De Brasil e de Latinoamérica. Este aqui é um dibujo, não, um pouquinho, não? Este aqui está arriba do suelo, não, da terra, não? Então, é uma variação, não, da concepção dos digestores anaeróbios. Há um outro modelo, não, que é este aqui, barro-terra, há uma construção, não, também de albañileria, não, onde há por arriba outra manta, não, para impermeabilizar, e por arriba a manta plástica. Este é um modelo que é muito difundido em Brasil, não? Ele faz, então, como se for uma piscina e por arriba uma manta coberta, não? E se chama de piscina coberta, vale? Este é um modelo. Um outro modelo que a mim me encanta, e creio que muitos companheiros da rede Biolac também lo conhecem, é um modelo chamado modelo sertanejo, né? Este é um projeto que a Diaconia e disseminou e popularizou em uma região
noreste de Brasil, não? Então, tem várias unidades instaladas na região noreste de Brasil, não? A região noreste de Brasil é esta aqui, ó, em rojo, mira, em rojo, não? São vários estados. Eu vivo aqui, ó, em Rio de Janeiro, não? E é nesse ponto onde está a Seta del Ratón. Pero é muito grande, é uma região belíssima, com muita praia, muita cidade, gente que hace e que lhe gusta muitas festas. Então, é uma região, quando vosotros forem visitar a Brasil, que conheçam também o Noroeste, e óbvio também outras partes, Rio de Janeiro, Minas Gerais, onde fuera. Bueno, este modelo, né, quando nós vamos a mirá-lo, não, ele, na verdade, é como se fosse uma adaptação do modelo índio, não? Pero ao invés de ter domo aqui de metal, esta aqui é uma carra d'água hecha de fibra de vítreo ou carbono ou plástico, polietileno, o que seja. Então, é uma adaptação também muito, muito interessante. E isto leva hasta os pueblos, não, do interior que vivem no sertão de Brasil, pequenos agricultores familiares, a tecnologia da digestão anaeróbia. Não? E é interessante a possibilidade de tratar os desechos animais e, ao mesmo tempo, generar biofertilizante e energia para suas casas e seus hogares. Vale? Então, isto é muito interessante, esta tecnologia. Bom, bueno, eu tenho aqui, então, uma pergunta. Bueno, se a digestão e se a tecnologia da digestão anaeróbica é tão antiga, né, começamos no Antigo Egito e chegamos até o dia de hoje, por que ela não é tão popular? Por que não se hace popular a tecnologia da digestão anaeróbica? É uma pergunta, não estou falando das 1000 maravilhas da digestão anaeróbica, biogás, energia limpa, por que não é tão popular? Então, eu vou responder esta questão, esta pergunta, com uma outra história, acerca da máquina a vapor, não? Bueno, o que nós conhecemos, não é, a grande maioria da gente conhece, é que a máquina a vapor foi inventada no século XVIII por Newcomen, que perfeccionou a primeira máquina a vapor inventada por seu sócio, que era Savery. Então, isto que nós leemos, não, em los livros de história e aprendemos em los cursos de engenharia. Depois, em 1765, o Watt perfeccionou a máquina de Newcomen. Bueno, e aí se tornou, não, o grande motor da revolução industrial. O Watt, não, que incluso batiza a unidade de potência, não, potência mecânica, potência elétrica, etc. Não, isto é o que nós temos. Não? Pero, a primeira máquina a vapor foi inventada no século I por Herón de Alejandria. Este é Herón de Alejandria, e esta foi a primeira máquina a vapor inventada no século I. Esta máquina se chamava Eolípila. Não? Essa é a história. Então, vem uma outra pergunta. Por que a máquina a vapor não se usou para ser a revolução industrial no século I, no século I? Não? Bueno, a resposta está em uma questão objetiva, social, econômica, histórica. A força laboral no século I era a mano de obra escrava, não a força laboral escrava. Com isto, o que acontece? Não havia necessidade de haver uma máquina a vapor para substituir o quê? Trabalho de quem? De escravos, não? Pero, no século XVIII, na época da Revolução Industrial, o trabalho era realizado por obreiros que recebiam um salário miserável, pero era um salário. E os patrones queriam aumentar suas ganâncias cada vez mais, por lo que a máquina a vapor se hizo realidade. Não? É um ponto, não é uma explicação. Por que eu é contado um pouquinho da história da máquina a vapor? Por quê? Porque agora é o momento do biogás. Considerando os câmbios climáticos, a questão da poluição, das águas, do aire, os efeitos de los cambios climáticos, as inundações, as geleiras que estão a derreter, não? A desertificação, mais do que nunca, este é o momento do biogás. É o momento de
termos uma fonte sustentável de energia. Vale? Nossa tarefa, não, em la rede Biolac, é justamente o quê? Trabalhar para isto, não para ser a popularização do biogás. Então, para começar, eu falei de um verso de Camino, de Antônio Machado, e termino aqui com um dito africano, que disse o seguinte, não? Se queres ir rápido, vaya solo, se queres chegar lejos, vaya em grupo. É por isso que eu creio muito em la iniciativa de la rede, não? De la construção de coletivos para estudar, para desarrollar e para agir para que haga a realização desta proposta. Vale? Então, é isto que eu gostaria de falar com vocês nesta charla. Agradeço muitíssimo, muitíssimas graças a todos ustedes. Muchas gracias, profesor Adriano. Muy interesante su charla acerca de la historia. Además, también nos hace cuestionarnos acerca de que en realidad, ¿por qué si desde hace tanto tiempo existe ya el biodigestor y la producción de biogás, por qué no se ha popularizado? Desde la red Biolac también pensamos que eso tiene mucho que ver también con las políticas, como usted mencionaba ya alguna historia de las políticas públicas, porque realmente hay algunos tipos de energías que los gobiernos toman más en cuenta porque además genera más recursos, más dinero. Entonces, yo creo que nuestro papel desde la red Biolac es tratar de mirar cómo hacemos para que realmente los biodigestores estén en el marco de las políticas públicas de los países latinoamericanos. Aquí, por ejemplo, en Colombia no tenemos política pública al respecto, sobre todo orientado a que es un elemento muy importante dentro de la agricultura familiar agroecológica, que integra todo y que hace muchos aportes no solo en la parte técnica, económica, sino también de adopción y empoderamiento, tanto a nivel de la familia como de las mujeres, jóvenes y niños, porque eso se ha visto mucho en muchos lugares, de lo cual creo que no hay tanta información tampoco. Entonces, pienso yo que muy interesante lo que nos ha mostrado acerca de la historia. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Es una charla porque muchas de las veces nosotros nos quedamos, tomamos as informações um pouco divididas, não segmentadas. Então, a minha intenção foi juntar as informações e fazer também estas discussões, não, acerca desses retos, não, que temos. Más interesante la discusión. No sé si alguno quiere darles alguna opinión al respecto. Nos gustaría que hablaran cada uno, ya que estamos, pues, más en un grupo pequeño, entonces mucho más fácil. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, hola, profesor Adriano, Gloria y los demás. Adriano, me parece muy interesante su presentación, la recapitulación que hizo, ¿no?, sobre la historia de lo que es el biogás. Y efectivamente, cuando queremos referirnos a las potencias en biogás, tenemos que ir indudablemente a la India y a China, ¿no? Sí. Y esas historias nos hablan de que la adopción masiva de esta tecnología se ha debido a crisis. Sí. ¿Cierto? En la India, pues, por sus condiciones socioculturales, y en China también por la sobrepoblación y por todas estas condiciones que los llevaron a implementar esta gran cantidad de biodigestores. Estamos hablando de millones de biodigestores. Y eso nos enseña y nos podría dar un poco la respuesta a su última pregunta de por qué no hemos, o sea, por qué no es tan popular la tecnología. Quizás porque no hemos sentido la crisis realmente. Y es que hacia allá vamos. O sea, parece que ahorita estamos como en una situación de negación, ¿no? En la que no nos damos cuenta o no queremos aceptar de que nuestro planeta está en crisis. Pero
vamos hacia allá. Yo sentí justamente y me puse a reflexionar un poco sobre esto de cómo la crisis influye en la manera de pensar de la gente, ¿no? De adoptar tecnologías. Cuando yo empecé con los biodigestores, justamente fue un periodo en que Nicaragua tenía crisis energética. Estamos hablando del año 2006, 2007. Sí. Entonces, el problema de la energía era como algo cotidiano, de cómo resolver este problema. Y digamos que a manera, como experiencia personal, fue un poco también lo que me llevó a orillarme a estudiar este tema. Entonces, si, digamos, queremos entender un poco este fenómeno, tenemos que volver a las crisis y a recurrir a estas experiencias, ¿no? Sí, sí, Para explicar un poco el fenómeno. sim, por supuesto. É uma questão, não, Edwin? Buenas tardes. Hoy, por ejemplo, ¿no? Hay muchos estudios de cómo va a ser el mundo pós-COVID-19, ¿no? Há incluso en la Agência Internacional de Energia algunos estudios, algunas previsiones, ¿no? Pero en este momento também cabe a nosotros, ¿no? Que somos investigadores de biogás, reflexionar sobre nosso papel. Não? Eu creio que a questão principal de biogás é a questão da independência energética. Então, cabe uma pergunta, não? A quem interessa a independência? Entendes? Isto é uma coisa que nós temos que responder. Quando você dá a um pequeno agricultor a independência energética, ele terá mais recursos, inclusive dinheiro para fazer, por exemplo, inversões em uma coisa que vai a melhorar seu patrão de vida, não? E fíjate, por exemplo, uma região que é autossustentável, não? Em el suministro de energia, não? Fíjate, por exemplo, uma grande região produtora de porcinos, de pollos ou de bovinos, por exemplo, que usa este desecho para uma pequena ou uma mediana central termoelétrica e que genera sua própria energia. Este dinheiro que muitas das vezes sale da região para pagar as contas do suministro de energia se quedaria na região. Compreendes? Isto é uma discussão muito interessante, a questão da generação distribuída. Pero em minha opinião, é uma grande peleia. Não? Nós estamos de um lado, não? E há outros interesses em outros lados, não? Aqui em Brasil, por exemplo, nós tendremos uma matriz energética limpa, entre comillas, pero nós sabemos, por exemplo, que a questão da generação por meio das grandes pressas, não, das grandes estanques, é inviável, porque senão nós vamos adentrar em la Amazônia, não? E não é possível, não, porque é uma região que tem que ser, em minha opinião, os recursos que a Amazônia tem é mais grande de lo que os recursos energéticos com os rios de Amazônia, compreende? Eu não creio que nós tenhamos que transformar a Amazônia em um santuário. Eu sou contra isso. Eu creio que a Amazônia deve servir ao povo que vive em Amazônia. E há muita forma de explorar em el bueno sentido da palavra a região Amazônia. Há muitas riquezas ali, não? A biodiversidade, não? A própria produção de energia por meio de óleos de babaçu, que é uma palma que há e outras coisas, entende? Então, eu creio que em Brasil, por exemplo, os grandes empreendimentos de hidrelétricas hoje são inviáveis do ponto de vista ambiental. Então, nós temos que correr, ter outras fontes de energia. E em nossa frente está o que está, é o biogás, não? Recursos que são, eu falo aqui muito de Brasil, pero lidar em outros países também é a mesma, não? Então, é uma discussão importante, não? Nós não podemos, em minha opinião, Edwin, como científicos, como desenvolvedores de conhecimento, ter uma visão tecnocrata. Nós temos que pensar nossa realidade de nosso ponto de vista.
¿Entiendes? Por isso que eu creio que a rede Biolac é importante, porque é a tecnologia de biodigestores hecha por latino-americanos para Latinoamérica. Compreende? Então, nós temos uma relação muito mais horizontal, não? Somos todos latino-americanos, não? Isto não é nada de xenofobia, nada, não, lejos de isto, não? Tanto que no recorrido da história de biogás, não, uma grande contribuição dos povos do norte, não, da Europa e tudo mais. Pero nós temos que também fazer, não, estes movimentos para nos fortalecer, não, e discutir de nosso ponto de vista a realidade, não aprender com a tecnologia de eles, e isto é importante, não, pero aplicar tendo em conta nossa realidade. É pouco minha visão, não? No sé si alguno quiera aportar algo más, quiera comentar. No sé, Santiago, Tiago. Si quieren comentar algo. Sofía, ¿quieres comentar algo al respecto? Sí, bueno, yo también estoy de acuerdo con lo que acaba de mencionar el profesor, pues incluso esta charla para mí fue demasiado sustancial. Yo creo que esta charla debería estar difundida en todos lados, sea para conocedores del tema, como para personas que todavía no tienen idea, ¿no?, de estas fuentes bioenergéticas alternativas. Entonces, nos sirve de mucho para entender un poco desde dónde viene esta tecnología y cuán importante es. Porque si bien mencionó el profesor, mucha gente desconoce, no le toma mayor importancia. Centros de investigación y organizaciones también en cierto punto la desconocen porque no ven el alcance de como tal de esta tecnología, y entonces es necesario que sepan que en base a los residuos nosotros podemos generar muchísimos beneficios, ¿no?, para la sociedad. Y bueno, ahora la red Biolac, que prácticamente gracias a esta organización estamos empezando a hacer una difusión ya masiva de esta tecnología, y nada, tenemos que continuar en esta tarea para que la gente se involucre, porque la gente que justamente no está involucrada es la que va a llegar en un momento a generar una voz para que en un fin nosotros podamos generar esas políticas públicas que necesitamos para que esto se vaya masificando. Vale. Bueno, muchas gracias, Sofía. Gracias. ¿Alguien más que quiera comentar? Santiago, Tiago. Hola, yo sí, doctora, muy interesante, doctora Adriano, la línea que ha generado para esta presentación, y más bien yo le preguntaría a usted, ¿qué nos hace falta a nosotros en esta era, pues para dar esos grandes cambios que hicieron la gente en el pasado, y nosotros pues dar un escalón nuevo para la siguiente generación que viene abajo de nosotros? Vale. Eu creio que o caminho, Santiago Gutierrez, é isto que tu hace em México, que Edwin também hace, não é hacer inversões em la popularização. Não, é trabalho talvez de hormiga, não? O reto é muito grande. Nós, desafortunadamente, somos pequenos, pero eu creio que pessoas como você, como Edwin, como Glória, todos que estamos aqui, Sofia, Tiago, já estamos fazendo nossas colaborações nesse sentido, não? Há muita desinformação. Hace pouco, não, eu quando vou a algum sítio para fazer um arreglo em mi coche ou alguma coisa assim, eu comento, não, com as pessoas que trabalham nesses talleres, hablo acerca de lo que eu hago, não, que é transformar desechos em energia, e as pessoas se quedam maravilhadas. Oh, é verdade? É possível? Então, mira-te,
Fíjate, por exemplo, eu vou a contar um caso que aconteceu na última semana. Em nosso instituto aqui, há um estudante da parte de eletrotécnica, que ele é construído um biodigestor em sua casa, na zona rural aqui de Itaperuna. Então, enviou para mim um WhatsApp perguntando, professor, eu isso aqui, mira, mi digestor, pero não produz gases. Não? Aí eu falei, calma, calma. Primeiro, não, produziu, pero não estava inflamável, não? Eu falei, calma, calma, que primeiro há a produção de dióxido de carbono e depois de metano. E a hora, em fim de semana, me enviou um vídeo queimando o biogás. Isto é genial, esse trabalho. Compreende? Parece pouco, pero é uma verdadeira revolução. E eu creio que este câmbio vai vir por de los abaixo, los pequenos. Compreende o que eu hablo? Por exemplo, eu estou aqui hoje com muito honor, muita satisfação em o grupo de trabalho de las pequenos digestores, ou seja, digestores de escalas domésticas. Eu creio que é por aí que nós, por este caminho que nós vamos começar a ser, não? É um pequeno digestor como este e um vecino vai mirar que tem lá 3, 4, 5 vacas e um pouquinho de cerdo e vai começar a produzir sua própria energia, não? Hoje, a dia de hoje, por exemplo, em Brasil, um galão de GLP, não gás liquefeito de petróleo, está a cerca de hoje, pero aproximadamente 14 dólares estadunidenses, não? Não, é um dinheiro razoável, não? Isso são 70 reais, 80 reais, 16 dólares estadunidenses. Mas, mira, se uma pessoa, é possível que uma pessoa genere o gás que vai a ser sua comida, isso é uma coisa genial, entendes? Pero nós também temos que estar muito bem neste processo, não de fazer, de difundir, de popularizar, está muito bem ter muito consciência de que temos que estar preparados também para poder mostrar e também cobrar, não, que haja esse tipo de política, não? Em Brasil, hoje, o que passa, não? Está uma difusão muito grande da tecnologia fotovoltaica, não? A energia do sol para generação de energia elétrica. Pero todas as celdas fotovoltaicas são importadas de China, de Europa, de Estados Unidos. Não é tecnologia nacional. Então, hoje, por exemplo, há um câmbio hacia as energias renováveis, pero totalmente dependente. Compreendes o que hablo? Então, por exemplo, nós o que temos que fazer neste momento, não? É respeitar, obviamente, não, a tecnologia, pero de ser. Nós temos uma fonte que é multitalento. O biogás é multitalento. O biogás genera energia, genera sustentabilidade, genera abono orgânico, genera o fim da poluição, genera a inclusão social, a inclusão econômica e, arriba de tudo, não, a questão da independência energética. Não? Então, nós estamos diante de uma possibilidade, não? Que, como disse Sofia, não é dada a devida atenção por las autoridades, não? Pero nós temos que fazer, não, um esforço de abaixo para que os de arriba nos veem, não? E eu creio muito nisto, não? Que existe este movimento coletivo, este movimento de reunião, não? De aglomerar conhecimento, aglomerar iniciativas, intercambiar conhecimento, como nós estamos fazendo aqui, agora e antes também, em vossas charlas, não? Ver, por exemplo, que o caminho que Edwin e Santiago recorrido é muito parecido com o meu, não? De começar ali, bueno, haciendo não, uma de experimentação com o que tem na mão, pero é desta maneira que eu creio que nós vamos a conseguir, não, estes nossos objetivos. Bueno, muchas gracias, Adriano, por tu conferencia, que al final también nos has puesto a pensar
acerca de qué hacer hacia adelante, de cómo poder influir para que se popularice la tecnología de los biodigestores. No sé si Tiago tenga algún comentario. ¿Será que no? Ya, no, solamente darle la felicitación por la charla y decir que yo creo que hay mucho desconocimiento. Yo, por ejemplo, soy ingeniero ambiental hace como 8 años y no conocía la red y tampoco creo que las personas del interior del país, que Brasil es muy grande, ¿no? Y hay mucho desconocimiento, como hay pocas personas que pueden pasarles. Creo que tenemos problemas para el tratamiento de agua residual todavía, y con pouquíssimas unidades, com tratamentos anaeróbios. Temos um preconceito todavia a respeito da tecnologia e tal, pero para biodigestores pequenos, los domésticos, eu creio que é mais de desconhecimento, e nós temos a tarefa de ajudar, ¿no? de echar una mano. Sí. Pero yo estoy muy contento de conocer la red y poder hablar con todos vosotros. Vale. Bueno, muchas gracias, Tiago. Sí, yo pienso que, y de parte de nosotros también, pues digamos, además de difundir nuestras experiencias, a veces, como dice el profesor Adriano, de una pequeña charla, incluso con algunas comunidades, productores que se nos acercan, de hecho por email a preguntar, a veces darles un poquito de apoyo en generar propuestas. Tal vez nosotros tenemos más facilidad de acceder a convocatorias, recursos. Sí. Entonces, también como tener un poco de iniciativa en eso, ¿no? A veces las comunidades preguntan, dicen, pero digamos, yo tengo la herramienta de poder ayudarles a conseguir algún recurso, de difundir más lo que saben. Entonces, también en ese sentido, pues, como apoyarnos desde nosotros, pues, que de pronto tenemos como más contactos y todo, porque creo que también esa es otra forma de poder empoderar a la comunidad, que fortalezcan sus capacidades y que se difunda la tecnología. Entonces, pienso yo que eso también es de suma importancia. Bueno, profesor Adriano, no sé si tiene algo más. Muy interesante su charla. A mim me cabe solamente agradecer a vosotros, não, muitíssimas graças, não, por sua paciência, perdona mais uma vez por mi espanhol, não, portunhol, pero é interessante, não, é muito importante e espero que tenha hecho uma contribuição, não, para o debate. E eu creio que há muitas coisas a se fazer, não? Nós temos muitas coisas adelante, não, por vencer, muitos retos, e eu creio que esta unidade, não, este compartilhar de experiência é fundamental, não? E eu estou muito contente de fazer parte. Hablo aqui, mais uma vez, é um honor poder ter contato com companheiros de México, de Colômbia, de Equador, de Brasil, de Nicarágua, não, isso é importante. Nós temos, não, há uma canção de Pablo Milanés que diz o seguinte, não, que habla que de fazer com que os hermanos se mirassem com temor. Nós não podemos nos mirar com temor, porque somos hermanos. Compreende? Compreende? Esta é uma canção de Chico Buarque, que é um poeta e cantante brasileiro, com Pablo Milanés. E muitas das vezes a gente quer que nós nos quedamos divididos, pero nós temos que mirar ao olho do outro e ver em cada de nós esta irmandade latino-americana. ¿Vale? Así es, muchas gracias, Adriano. En todo caso, les agradezco a todos por acompañarnos en la conferencia. Les recuerdo que para octubre
todos los que puedan, quieran programarnos para el evento de la red Biolac, el 12º encuentro que va a ser online durante 3 días. Vamos a tener unos invitados principales para unas mesas redondas y luego algunas conferencias que vamos a tener. En la próxima reunión de articuladores, pues vamos a comentar acerca del encuentro y cómo algunos de los integrantes de los grupos de trabajo pues también nos podrían aportar alguna conferencia corta dentro del encuentro. Entonces los invito a que se programen del 6 al 8 de octubre de este año. Vale, Muchas gracias a todos. Muy bien. Entonces, cuídense. Se cuidan. Sí, igual, cuídense, un abrazo. Abrazos a todos, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego.